Bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o tema do negacionismo, dando alguns exemplos de negacionismo histórico e também negacionismo científico. Esse tema vem ganhando destaque nos últimos anos, tanto pelo contexto num nível global das mudanças climáticas, ou atualmente no caso da pandemia, e também num nível nacional, dentro do debate político, enfim, etc. E justamente por conta disso, a gente achou que seria pertinente começar o nosso quadro do canal Temas Contemporâneos com um primeiro vídeo sobre negacionismo. Se você digitar a palavra negacionismo no campo de busca do Google, provavelmente vai aparecer uma definição retirada do verbete do Wikipedia, como essa. Negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Trata-se da recusa em aceitar uma realidade empiricamente verificável, sendo essencialmente uma ação que não possui validação de um evento ou experiência histórica. Acompanhando a definição do Wikipedia na mesma página do Google, é provável que também apareçam algumas notícias relacionadas com o contexto atual da Covid e também do governo do Brasil. Se observarmos o uso jornalístico do termo negacionismo, é possível perceber que esse uso se alinha bem à etimologia da palavra, ou seja, negacionismo igual a negação mais sufixo ismo. Seria uma tendência à negação ou mesmo uma corrente que tem como princípio a própria negação. Na nossa opinião aqui do canal, o termo negacionismo vai um pouco além dessa definição retirada do verbete do Wikipedia. Para nós, se trata de um projeto. Projeto no sentido de ser articulado, baseado por uma doutrina e também por um conjunto de interesses, sejam eles políticos, sociais, ideológicos e geralmente acompanhado de um sentimento de coletividade. Nesse vídeo, nós vamos apresentar para vocês, primeiramente, alguns exemplos históricos de negacionismo. Depois, a gente vai falar um pouco sobre o negacionismo na ciência, apresentando alguns exemplos, e por fim a gente vai dar alguns exemplos atuais de negacionismo. Bom, se vocês fizerem uma busca rápida também do termo do negacionismo no Google Scholar ou Google Acadêmico, que aliás não sei quantos de vocês conhecem, mas é uma ferramenta ótima para levantamento de bibliografia, caso vocês façam pesquisa ou querem iniciar alguma pesquisa. Vocês vão observar que os artigos que vão aparecer na primeira página da sua pesquisa sobre negacionismo, em geral, estão ligados à área da história, como, por exemplo, os usos e a escrita do passado, a falsificação da história e, sobretudo, relacionados a eventos como o Holocausto, o nazismo e seus desdobramentos. Na verdade, a relação entre negacionismo e história é bem antiga. A história sempre foi utilizada como ferramenta política por diferentes grupos desde a antiguidade, seja para legitimar a posição de um rei ou a existência de um império, ou a tomada de alguma decisão importante. E como a história possui um efeito inegável na construção de identidades nacionais e de grupos sociais, a disputa pela verdade histórica é algo bastante marcante em vários momentos. Bom, o exemplo mais emblemático de negacionismo em relação à história é a negação do Holocausto. A negação do Holocausto envolve muitos grupos de interesses: a extrema-direita, os neonazistas, pessoas buscando a absolvição da figura de Hitler, entre outras pessoas, e teve bastante repercussão ao longo da segunda metade do século XX. Os negacionistas do Holocausto podem ser definidos como uma escola de pseudo-historiadores, já que a maioria não tem formação alguma na área, que negam o genocídio dos judeus que aconteceu na Alemanha nazista. Eles fazem isso justamente para ocultar esse crime coletivo que aconteceu. Eles afirmam coisas como, por exemplo, que o Holocausto nunca teria acontecido, que os números são exagerados, que as câmaras de gás nunca existiram ou que elas eram utilizadas para outro propósito, entre outras coisas que não vale aqui a gente ficar falando nesse vídeo. Existe um debate enorme no campo da história sobre o negacionismo do Holocausto. É difícil para a gente aprofundar essa discussão agora, porque a gente não pode prolongar muito o tempo do vídeo, mas para quem tiver interesse,
Tem um filme chamado Negação, ou Denial em inglês, que foi lançado em 2016. Ele é baseado no livro da historiadora Deborah Lindstedt, que narra o processo que foi parar no tribunal envolvendo ela e um negacionista do Holocausto, o pseudo-historiador David Ehring. O canal Leitura Obriga História, não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena conhecer, possui um vídeo bastante completo sobre esse assunto, inclusive sobre esse livro e esse filme, e lá eles podem dar outros detalhes para vocês, caso vocês se interessem por esse tema, e eles inclusive fazem algumas críticas ao filme, já que quando você assiste o filme pode parecer até que os argumentos do Ehring são concretos e, enfim. Outros exemplos de negacionismo histórico que nós achamos importante mencionar aqui no canal é a negação da ditadura civil-militar brasileira e a negação da escravidão. Os negacionistas desse tema, eles não necessariamente negam a existência desses fatos históricos, mas, na verdade, eles atenuam a sua importância e o seu impacto histórico. No caso do negacionismo da ditadura brasileira, as pessoas que negam esse fato tentam reviver o termo utilizado pelos militares em 64. Eles utilizavam o termo revolução para meio que se apropriar do que aconteceu e tentar transformar isso numa coisa positiva. Eles argumentam que foi um momento bom para a economia brasileira e que a ditadura foi violenta apenas com aqueles que mereciam, ou seja, aqueles que não se submetiam ao governo. Muitos artistas, jornalistas, trabalhadores e cientistas sofreram muito com a ditadura, mas os negacionistas do tema insistem em dizer que ela só perseguia aqueles que davam motivo, ou seja, comunistas, pessoas subversivas, entre outros. Em relação à negação da escravidão, chega a ser um absurdo de dizer que ela teria dado benefícios ao povo negro, que a escravidão era um ato comum e que, assim sendo, seria possível relativizar o seu impacto negativo e as suas marcas históricas que reverberam até hoje no Brasil, como a alta desigualdade social e a violência etnicamente seletiva. Fica claro que a negação na história possui um caráter ideológico muito forte, seja no caso da ditadura, militarizando a política e eliminando os adversários políticos tão importantes e necessários à democracia, ou no caso da escravidão, negando a importância das ações afirmativas e de outras formas de reparação histórica. Se o negacionismo histórico tem muita relação com o caráter ideológico político, o negacionismo científico também possui uma relação forte com a indústria e com os grandes interesses do mercado. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo que gostaríamos de destacar é o exemplo da indústria do tabaco e a negação de que o tabaco ou o cigarro pode levar a complicações de saúde. Desde pelo menos os anos 50, essa indústria teve que se reinventar para fugir das constatações científicas que vinham se acumulando de que justamente o cigarro causava ou possuía relação com doenças cardiovasculares, câncer, dentre outras. A série Mad Men de 2007 mostra muito bem como essa indústria, através da publicidade, teve que se adaptar a essas novas constatações científicas para vender uma eventual morte. Além da publicidade, no âmbito das controvérsias, a indústria do tabaco procurou semear a dúvida de várias formas. No documentário Mercadores da Dúvida, de 2014, que é baseado no livro do mesmo nome, da historiadora da ciência Naomi Oreskes, da Harvard University, junto com o historiador ligado ao laboratório de propulsão a jato da NASA, Eric Conway, é mostrado como que a indústria do tabaco passou a empregar cientistas com o objetivo de levantar constantemente dúvidas em relação aos fatos de que o cigarro causava câncer e outras doenças. O documentário aborda a atuação a partir dos anos 80 do Instituto George C. Marshall, que teve como fundadores 3 físicos aposentados, Frederick Seitz, Robert Jastrow e William Nierenberg, que junto com Fred Singer, outro físico, foram responsáveis durante mais de 2 décadas de promover uma espécie de manutenção da controvérsia, ignorando os consensos científicos relacionados ao tema.
Esses físicos, como mostra o documentário, ocuparam posições de destaque no período da Guerra Fria. E nesse momento dos anos 80, usaram suas credenciais, um pouco empoeiradas já nesse momento, para obscurecer as diferenças entre controvérsia científica e opinião na mídia, confundindo com isso a opinião pública. Bom, nesse caso, então, o contraditório que existe na ciência pode representar uma outra coisa, que é justamente a negação do debate científico, na medida em que esses cientistas, além do vínculo com a indústria, não possuíam posições respaldadas em provas. É importante mencionar aqui uma coisa que o documentário aponta, que uma tese ou um argumento, para ele ter uma certa legitimidade social, ou para ele causar um certo impacto, ele precisa contar com vozes que tenham credibilidade. No caso da indústria do petróleo, algo muito parecido também aconteceu, ligado agora à negação das mudanças climáticas. Uma coisa que o Mercadores da Dúvida mostra é o processo de ataques sofrido pelo climatologista Benjamin Center, após a divulgação do segundo relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, no ano de 1995. O cientista ele ficou responsável por escrever o último capítulo desse relatório, que se chamava Detecção da Mudança Climática e Atribuição de Causas. Bom, um daqueles físicos que mencionamos, o Frederick Seitz, ele acusou o Center no Wall Street Journal de ter modificado a redação do capítulo com o objetivo de ressaltar a responsabilidade humana nas mudanças climáticas. Muitos outros artigos passaram, a partir disso, a criticar o Benjamin Center. Bom, os responsáveis pelo IPCC e também outras associações científicas enviaram uma série de cartas ao mesmo jornal em defesa do climatologista. Acontece que o jornal publicou apenas pequenos trechos dessas cartas de defesa e decidiu dar mais atenção justamente aos ataques pessoais que o Benjamin Center estava sofrendo. Bom, aqui é bom lembrar que o Benjamin Center, esse climatologista, ele não escreveu nada sozinho e que a ciência ela é produzida através da validação de pares e de um processo muito extenso e coletivo. Bom, esse processo que eu dei como exemplo aqui, ele evidencia uma característica muito interessante desses debates, que é também o que o documentário e o livro da Naomi Oreskes mostra. Não se trata de uma controvérsia científica, mas de um ataque pessoal e político. No caso, talvez não tenha ficado claro nos exemplos, mas esses críticos de Center eram os mesmos críticos que foram pagos pela indústria do tabaco nos anos 80 para fomentar, ou semear a dúvida em relação ao fato de que o cigarro ou o tabaco é prejudicial à saúde. Porém, nesse caso, a ligação através do Instituto Marshall e desses físicos era com a indústria do petróleo. Bom, esse documentário, para quem puder assistir, ele é muito interessante e ele está disponível na internet de fácil acesso. Você coloca no Google Mercadores da Dúvida ou Merchants of Dope e vai aparecer logo no início. Ele é disponível gratuitamente, ele está legendado, tudo certo. O último exemplo que vamos dar nesse vídeo é um pouco mais recente e tem a ver com o contexto da pandemia. Esse exemplo envolve um dos responsáveis pela identificação do vírus HIV nos anos 80. No período em que a AIDS surgiu, o pesquisador norte-americano Robert Gallo havia anunciado no dia 4 de maio de 1984 o isolamento do retrovírus chamado HTLV3. Ele publicou isso na revista Science, argumentou que esse vírus isolado seria o responsável, ou seja, o agente etiológico da AIDS. Entretanto, a equipe de Luc Montagnier, no Instituto Pasteur da França, em 1983, já havia publicado a descoberta, a identificação, o isolamento do vírus chamado LAV, ou seja, Lymphadenopathy Associated Virus, e ligado esse vírus à etiologia também da AIDS. Esse grupo de pesquisadores protagonizaram uma grande controvérsia acerca da etiologia da doença nos anos 80. Só no ano de 1986 é que definiu-se por fim o HIV como agente etiológico da doença, ainda que a controvérsia entre os grupos norte-americano e francês se estendesse ao longo dos anos 90. E essa controvérsia tinha muito a ver com as suspeitas de irregularidades na pesquisa do pesquisador norte-americano Robert Gallo.
No ano de 1993, muito próximo a todas essas discussões, o diretor Roger Spottiswoode lançou o filme And the Band Played On, no qual apresentou uma versão da história na qual a equipe francesa do Luc Montagnier era a real responsável pelo isolamento e pela identificação do vírus causador da AIDS. E o filme é uma espécie de filme documental, muito bom por sinal. Ele também faz uma crítica à postura do pesquisador Robert Gallo. E essas críticas são ligadas a essas acusações de que Gallo teria um comportamento antiético na pesquisa. Ele teria roubado insumos ou, enfim, algo assim. Vocês que assistirem o filme, vocês vão entender. Bom, o fato é que Luc Montagnier, se consagrou como o verdadeiro descobridor do vírus. Em 2008, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta do HIV, juntamente com a virologista Françoise Barré-Sinoussi. Não sei se a pronúncia está certa. Porém, já em 2009, Montagnier começou a se envolver numa outra polêmica. E essa polêmica, do ano seguinte a que ele recebeu o Prêmio Nobel, tem a ver com o fato de que Montagnier começou a defender publicamente, através de experimentos considerados duvidosos pela academia, a eficácia da homeopatia. Alguns anos depois, já em 2012, Montagnier afirmou numa conferência que discutia autismo que as vacinas eram grandes responsáveis pela causa do autismo e, além disso, ele afirmou também que os governos escondiam esse fato da população. Em 2017, 100 cientistas assinaram um manifesto acusando as posições anti-vacinas do cientista francês. Bom, por último, agora em 2020, o cientista francês afirmou que o SARS-CoV-2 foi fabricado num laboratório chinês. Esses casos de cientistas negando a ciência são sinais importantes para que não enxerguemos o negacionismo como uma questão de ignorância. Como Rebeca disse anteriormente, o negacionismo é um projeto. Bom, o debate sobre negacionismo é muito amplo e ele pode se desenvolver por diferentes caminhos. Uma reação muito comum de quem debate sobre negacionismo é argumentar sobre o caráter irrefutável ou inegável do conhecimento científico. O problema é que isso pode levar a um certo reducionismo do debate sobre como a ciência é produzida e como um fato científico é construído. Existe uma palestra muito boa da própria Naomi Oreskes no TED, disponível em legenda em português no YouTube, em que ela busca responder a seguinte questão: por que devemos acreditar nos cientistas? O link para esse vídeo também vai estar aqui na descrição. Bom, por hoje é só. A ideia desse vídeo era justamente mostrar de forma geral alguns exemplos de negacionismo histórico e científico. Esse tema é muito atual e tem muito material saindo aos poucos sobre ele. Ao longo do vídeo a gente também indicou algumas séries e filmes, também documentários, e que seria muito interessante para quem tiver interesse tentar buscar no Google. Tem alguns que ficam disponíveis online, é muito fácil de vocês acharem e são muito interessantes para vocês entenderem melhor sobre o negacionismo histórico e científico. A gente vai procurar e vai deixar aqui algumas dessas indicações na descrição para quem tiver interesse de assistir. Esse é o primeiro vídeo do quadro Temas Contemporâneos, que é um dos 4 quadros que vai compor a programação do nosso canal, como explicamos no vídeo anterior, em que apresentamos o projeto. Para saber mais sobre o canal e sobre o que mais vem por aí, eu recomendo que vocês assistam o vídeo anterior e também se inscrevam no canal e nos acompanhem nas redes sociais. O próximo vídeo aqui do canal será lançado no dia 31 de agosto e vai ser a primeira aula do nosso curso de Introdução à História das Ciências. Por hoje a gente fica por aqui, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha, comentem o que vocês acharam e é isso, tá bom, gente? Então até a próxima, um abraço. Um abraço e até o próximo vídeo.